Cada temporada de Power Rangers começa, com um grupo central de jovens heróis que aprendem a usar as suas habilidades e lutar contra o mal. Isso daí a gente já sabe. E à medida em que o mal contra o qual eles lutam fica cada vez mais forte, as coisas mudam e chega um ponto em que até o mais heróico dos Rangers precisa de uma ajudinha. Isso não faz sentido, não concorda, Dr. Oliver? E em praticamente todas as temporadas dos Rangers, a ajudinha, ela vem através daqueles seres intitulados de Sextos Rangers. Normalmente, os Sextos Rangers são personagens que se tornam Power Rangers no decorrer da temporada e fazem parte da equipe regular. Porém, também é verdade que em certas ocasiões esses Sextos Rangers se tornam o Ranger mais poderoso da equipe, como foi o caso do lendário Tommy Oliver e Mighty Murphy. Pô, todo mundo lembra disso aí. Infelizmente sim. Sendo que às vezes esses Rangers recebem suas habilidades de um poderoso objeto místico, outras vezes eles são ex-Rangers que têm seus próprios poderes. Sendo que esses Rangers especiais também tendem a ter habilidades maiores do que seus novos companheiros de equipe, armas mais poderosas e muitas vezes seus próprios Zords para poder invocar. Isso parece loucura. Meus amigos, se preparem, tá? Novamente nós batemos a nossa meta de like aqui no canal do Geek e simbora conferir o nosso top 10 com os melhores e mais poderosos Sextos Rangers ou Rangers especiais, como vocês preferirem chamar, da franquia Power Rangers. Beleza. Demais! E comenta embaixo também já qual o top 3 de vocês, tá? Qual os melhores Sextos Rangers que vocês já viram durante a franquia dos Rangers. O meu é meio polêmico, mas eu quero ver de vocês aí. Hello, my friends, Geek na voz. E não tem como negar que Power Rangers Dino Trovão, por si só, já é uma temporada muito nostálgica, Porque além deles trazerem o lendário Tommy Oliver para ser o líder da equipe, eles também introduziram a temática jurássica, Os dinossauros como fonte dos poderes. Porém, essa temporada também ficou marcante quando eles introduziram o malvado Ranger branco, que era o Trent. Cara, o Trent, ele deu uma surra em todos os Rangers várias vezes. Mano, foi assustador, avassalador, um rolo compressor. Parecia o City contra o Real Madrid toda hora. Gol. Com certeza. O Tio Geek já fez um especial contando a história completa da temporada de Dino Trovão. É só vocês clicarem em cima nos cards depois pra assistirem. Mas, cara, pra quem já viu o vídeo do Tio Geek, pra quem lembra da temporada, sabe que o Ranger branco era muito apelão. Ele derrotou várias vezes o trio principal e o Connor, inclusive, ele se lascou na mão do Trent diversas vezes. Tudo isso, é claro, até o Trent ele se tornar do bem e virar um sexto Ranger. Ele não é bem sexto Ranger, porque Dino Trovão é uma equipe formada por 3 Rangers. Então, o Trent ele se tornou o 4º Ranger. Não, mas aí também tinha o Tommy, então ele era o 5º Ranger. Enfim, vocês entenderam, Aqui é o conceito da coisa. Infelizmente sim. Mas, cara, quando eu lembro do Trent, eu só lembro daquela lâmina dele que ele fazia assim, que era mega pelona, velho. Porém, eventualmente, como eu disse, a Dino Pedra Branca rompeu com o Trent e agora ele se tornou do bem. Não é a história mais original do mundo, mas o Trent se comprometeu a ser o melhor herói que poderia ser, mesmo quando o resto da equipe não tinha certeza se ele era confiável. E no final das contas, ele acabou se tornando um ótimo Ranger especial. O 5º Ranger, ele não é o 6º, porque só tem 5 na equipe, mas ele foi um ótimo Ranger especial. Virou adivinho? Mas aí, vocês também curtem o Trent, a transformação, o arco envolvendo ele em Dino Trovão? Comenta embaixo, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu queria ouvir a opinião de vocês aí. O Ken, ele não começou em Tempestade Ninja como membro ativo dos Power Rangers. Ele não era um Ranger, pelo contrário, ele era um consultor. Ele era o famoso nerd por trás do computador para avisar a equipe de quando tinha algum monstro na cidade. Ah, pai, você não está falando sério, né? E embora o Ken, ele quisesse ser um Ranger, ele não saiu em campo por um bom tempo, tá? Ao invés disso, foi o Ken quem rastreou as forças do mal, desenvolveu armas e fez uma versão cibernética clonada de si mesmo para poder ajudar no trabalho. Ele até criou os Zords pra galera, mano, ele fez tudo. Não, e pra quem já assistiu aqui o especial do Tio Geek sobre Tempestade Ninja, tá? Que também a história completa tá aqui no canal, é só vocês clicarem em cima depois nos cards pra assistir. Mano, esse vídeo aqui tá cheio de recomendação, Dino Trovão, Tempestade, depois você vê tudo aí. Mas pra quem já viu o vídeo sabe, lembra que o Ken, ele sempre esteve preparado pra ser um Ranger, é porque o seu pai, que era o mestre, ele não queria que o seu filho se envolvesse no meio dessa treta, porque ele era super protetor. Mas o Ken, além de inteligente, além de consultor, ele era muito preparado, muito forte, velho. Cara, mas que vacilo! Porém, foi quando os Rangers estavam encurralados que o Ken precisou encontrar uma maneira de ajudá-los na batalha. O Ken, ele não se contenta em apenas usar o seu próprio treinamento de luta, mas ele precisava de uma maneira de dar um impulso ao resto da equipe, velho. Pra quem assistiu o vídeo, sabe que o Ken, ele viajou no tempo até quando seus pais, eles eram alunos da Academia Ninja. E aí eles receberam, uma herança da família de sua mãe que lhe permitiu ampliar suas habilidades como o Ranger Verde, que era aquele colar. E a entrada triunfal do Ken como Ranger Verde, salvando a galera, ele voltando pro presente, é sensacional. O resto da temporada ficou muito melhor quando o Ken ele se tornou o Ranger Verde, ainda mais com o clone dele, que era maravilhoso. É, eu tô sabendo.
O Ken é o único membro da equipe que sempre vai além, esteja ele com traje de Ranger ou não, por isso que ele merece lugar aqui nesse nosso top 10, velho. Ele é um ótimo Ranger especial. O único ponto fraco do Ken, e quem assistiu o vídeo do Geek sabe o que eu tô falando, é a guitarra dele. Aquela guitarra não me desce até hoje. Só de lembrar já não consigo dormir à noite. Escuta, é coisa de motocross. Não, pra galera que diz que o Tio Geek não liga muito pras temporadas recentes dos Rangers, né, que só fala das antigas, da época da Saban, de ouro, né, da época Disney, não sei o que. Tome aí agora o Ivan, ou Ivan, enfim, do Dino Charge. Mano, pra quem assistiu, sabe que ele é um ótimo sexto Ranger. Vai, você pode não gostar do personagem, não gostar da temporada, como é o meu caso, mas ele enquanto sexto Ranger, como Ranger especial, ele é muito merece. Ou será que não? O Ivan, ele era um cavaleiro no pequeno país conhecido como Zandar, porém uma missão, né, com seu príncipe, o Ivan, ele encontrou uma enégima de ouro que se uniu a ele pouco antes do monstro chamado Furry decidir absorver o Ivan e prendê-lo enquanto ele procurava o resto das enégimas. Agora, convenhamos que passar séculos preso com o inimigo do mal não é um bom momento pra ninguém, né, mas o Ivan, ele ficou mais forte até que finalmente ele conseguiu se separar de Furry pra sempre, velho. E o Ivan, ele foi o único sexto Ranger literalmente preso dentro de um monstro em vez de ser um. Como é que vocês chamam? Como é que vocês pronunciam o nome dele? Eu sempre falei Ivan, né? Se não me engano, na dublagem é Ivan. Vocês preferem Ivan? É Ivan, né? Pelo amor de Deus. E valorizando a lealdade acima de tudo e um mestre com a espada, o Ivan, ele provou ser uma forte adição à equipe dos Rangers, velho. Ele era badass, como eu disse. É verdade que o cara, ele era bem chato no início, só que assim que ele se juntou com os outros Rangers, pô, até que ele ficou divertido. E embora ele fosse um peixe fora d'água, né, tivesse que se ajustar à tecnologia moderna, mas o Ivan, ele permaneceu ao lado de seus novos companheiros até que eles conseguiram derrotar o Furry no passado e redefinir a linha do tempo. Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek? Será que o Ivan realmente, ele merece estar aqui no nosso top 10 ou então não? Dino Charge, a pior temporada, não merece nem sequer ser citada nesse canal. Comenta embaixo o que vocês acham a respeito dele. Eu entendo que muitas pessoas não gostam do personagem do Eric, parece que meio que existe um grupo de pessoas que, o fã-clube, o hate do Eric, mas gente, no conceito de sexto Ranger, o Eric, ele se encaixa muito bem e merece estar no nosso top 10. Pra falar a verdade, quando o Eric se juntou aos Rangers Força do Tempo, ele foi o primeiro sexto Ranger a ter um arco próprio desde o Tommy lá em Mighty Murphy, ou seja, isso já prova a importância desse cara pra equipe. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Cara, o quanto o Ranger, ele foi tão eficaz que ele foi trazido de volta para uma equipe de aniversário exclusiva do Red Ranger anos depois. E como o Eric, ele era rival do Wes, né, que era o riquinho, o Eric, ele era um garoto pobre, né, que trabalhou durante a vida toda para poder provar que ele era tão bom quanto os garotos ricos. Porém, eventualmente, né, ficando ressentido com garotos ricos como o Wes, ele forçou o seu caminho para os poderes dos Rangers, encontrando o poder quântico primeiro. E após ele tomar a maioria das coisas à força, ele liderou uma equipe militar para atacar os mutantes e o Eric acabou ganhando o controle do Q-Rex Megazord e foi mais um anti-herói durante a temporada. Porém, com o passar do tempo, né, ele foi se transformando, houve um desenvolvimento, como eu disse, né, um arco completo de um personagem. Ele até emprestou seu poder quântico no final pro Wes, né, que era o Ranger Vermelho. Quem lembra desse detalhe aí? É mesmo, é? E cara, além de um ator fantástico, porque tem isso, a interpretação também do Eric, né, se eu não me engano o nome do ator é Daniel, eu não me foge o nome agora, mas o Doug ele vai colocar aí na tela, mas ele era um baita de um ator, eu lembro disso, mas não tem como negar que o Eric, enquanto sexto Ranger, né, um Ranger especial, ele cumpriu muito bem o seu papel, ele era muito poderoso, velho, tinha uma presença muito grande. Afinal, o Eric, ele tinha a camada adicional de não ser controlado pela mente, né, ou então sob algum feitiço maligno, que era o que normalmente acontecia com os outros sextos Rangers, mas o Eric, ele era apenas um cara que estava tão acostumado a lutar pelo que ele queria, que odiava quando os outros entregavam as coisas pra ele de mão beijada, velho. Não, isso daí tá me lembrando o Doug, o nosso editor. Ele lutou tanto pelo aumento aqui no canal, vocês encheram meu saco com essa hashtag, que agora que eu dei aumento, eu não tô entendendo. Eu dei aumento, ele continua com a hashtag de aumento pro Doug. Ele quer falir as finanças do Mundo Geek, só pode, Doug. É mentira, não teve aumento não. É o quê? E o meme vai continuar até 2030, então bora apoiar a causa, pessoal. Uhul! É claro. E nível gaveta só se o aumento for de 1000%, mas eu sei que não vai ter. Não. Vamos falar aqui agora de nível técnico? Eu começo. O Lobo Lunar de Força Animal. Não esquece. Em uma das histórias de origem mais interessantes de um Power Ranger, o Merrick, ele foi um Ranger em sua juventude, porém ele também foi amaldiçoado por seu apego aos poderes do Lobo Lunar. Logo depois a gente sabe, né, que ele desapareceu por alguns anos até que uma nova ameaça surgiu. E que ameaça é essa, Geek? Bom, eu vou contar essa história completa pra vocês, não apenas do Lobo Lunar, como também da temporada Força Animal como um todo. Porque assim, semana que vem, terça-feira aqui no canal, não perde, cara, vai
sair o especial de Power Rangers Força Animal completo, a história toda. Ou será que não? Então já marca aí já no seu celular, bota um lembrete, porque terça-feira às 18 horas, sem falta, especial aqui no canal do Geek de Força Animal, velho. Não perde, é uma das melhores temporadas. Tá bom. E outra coisa também que é mega poderosa, meus amigos, só que dessa vez não é um sexto Ranger, é o poder do like, da voadora que você sempre deixa aí embaixo. Aproveita que nós temos muito aí do que comentar aqui nesse vídeo, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, você já sabe, eu vou estar seguindo todo mundo de volta que me marcar lá nos stories, ou seja, tirou um print da tela, @LucasMGeek, eu vou estar te seguindo de volta e trocando uma ideia com você, cara. Olha, essa integração que a gente tá fazendo é muito legal. E comenta embaixo também quais os próximos ranks, né, do pior ao melhor, qual o próximo top 10 ou especiais que vocês gostariam de ver dos Rangers aqui no canal, cara. Podem comentar à vontade que eu vou estar analisando o feedback de vocês aí. Nice. Ou seja, cara, a história de Merrick é apresentada como um homem que se torna um monstro parecido com um lobo durante a lua cheia, tomando emprestado de história dos lobisomens para explicar sua maldição. Cara, essa é definitivamente um dos contos mais divertidos e incomuns que a série usou em seu tempo. E isso é parte do motivo pelo qual ele foi classificado um pouco mais alto aqui no ranking do Tio Geek, cara. Porque não é só o quesito poder que eu levei em consideração. A importância e a história dos sextos Rangers também tem que ser acreditado, velho. Com certeza. Porque se fosse só o quesito poder, por exemplo, o Orion, né, que ele pode ser considerado um sexto Ranger, ele poderia estar em primeiro, ou então em segundo, mas não é só o quesito poder, vocês vão entender isso em breve, mas a importância, a presença e o impacto dele na história, como que ele ajudou os Rangers, tudo isso conta. Então o Merrick, né, ele compartilha muitas características com o sexto Ranger Tommy Oliver, inclusive, né, pois ele sofre de uma lavagem cerebral acidental, assim como o Tommy, ele pode se comunicar com os Zords, é incrivelmente poderoso por conta própria e continua preocupado com a possibilidade da equipe depositar sua confiança nele, velho. A mesma coisa do Tommy Oliver. Infelizmente sim. No final das contas, né, apesar de seus sentimentos pela princesa que orienta a equipe, o Merrick ele continua sendo um lobo solitário. Ele aparece para lutar, ele se relaciona com a equipe e está sempre disposto a ajudar, mas continua sendo ele mesmo, em busca de redenção pelas coisas que ele fez, velho. Cara, o arco completo do Merrick, e eu falo isso porque o Tio Geek já reassistiu, né, Força Animal recentemente, essa semana inclusive, né, pro especial que eu vou fazer, mas cara, revendo, não tem como, é a melhor parte de Força Animal e eu vou contar essa história completa para vocês terça-feira. Não perde esse arco, a história de Força Animal é muito interessante. Se eu fosse vocês, eu assistiria esse vídeo de terça aí. Beleza. Demais! Já não é segredo pra ninguém que o Tio Geek aqui adora o personagem do Anubis Kruger, né, do SPD, que eu inclusive até o coloquei lá no meu ranking dos personagens mais poderosos, né, dos Rangers mais poderosos da história da franquia, mano. Eu gosto muito dele, mas enquanto sexto Ranger, mano, ele é demais. Mas eu acho que o Anubis, enquanto Ranger especial, ele foi muito importante pra história. O que ele ajudou a equipe dos Rangers é brincadeira, cara, porque pra falar a verdade, eu acho que eu nem o considero o Anubis como um sexto Ranger, eu não acho que ele era um sexto integrante. Pra mim ele é mais um Ranger especial que também, né, se encontra aqui na nossa classificação. Mas não tem como negar que ele tem que marcar a presença aqui na nossa lista, velho. Afinal, o Anubis Kruger, ele atuou como comandante, né, da Patrulha Especial Delta, que era a organização encarregada de proteger todo o planeta de ameaças criminosas. E por ser o comandante, ele não estava frequentemente em campo, mas sim encarregado da papelada e da política do time. Porém, quando o Anubis Kruger ele saiu com o equipamento Ranger completo, a gente sabia que vinha coisa braba por aí, mano. Quando o homem saía da toca, esqueça, ele era um lutador formidável que nem mesmo precisou entrar na luta com nenhuma arma especial, apenas o seu blaster e seu veículo padrão, cara. Não, pra quem já assistiu o SPD, não tem como esquecer da lendária cena onde o Anubis Kruger, ele simplesmente, mano, estraçalhou 100 inimigos de uma vez, sozinho. Uau! Ele também nem sequer precisava se transformar para poder derrotar um vilão, o que significa que ele não precisava do impulso extra de poder ou força que vinha sendo um SPD Ranger. Ele era muito poderoso por si só, cara. Talvez o Tio Geek aqui, fanboy, esteja, né, colocando o Anubis Kruger um pouco acima aqui no nosso ranking de sextos Rangers ou Rangers especiais. Talvez, eu admito, mas ele tem que estar no nosso top 10 de alguma forma, seja em décimo, em nono, em oitavo, ele tem que estar. E já que citamos a temporada SPD, eu acho que o Sen, aí sim a gente pode considerar o Sen como o sexto Ranger oficial do SPD, cara. Ele a gente pode. Afinal, quando a gente conheceu o Omega Ranger, ele ainda não era um membro do SPD. Ele era uma criança incompreendida com habilidades especiais. E assim como os outros membros da equipe, Esquadrão B, ele tem uma peculiaridade genética que lhe permite fazer algo que nenhum outro ser humano pode, já que no caso do Sen, ele pode teletransportar objetos e pessoas ao seu redor com um único aceno de mão, velho. O maluco é brabo. Sendo que quando ele era criança, o Sen, ele se envolveu com os bandidos, mas são os SPD Rangers que o fazem perceber que eles
está do lado errado da história. E agora, como adulto, né, o Sen, ele sabe a respeito de alguns acontecimentos que estão por vir e ele viaja no tempo para poder ajudar o Esquadrão B a salvar o mundo, velho. Porém, infelizmente para o Sen, né, muito por conta da viagem no tempo, ele teve que passar boa parte da sua trajetória em SPD nesse processo de transformação. Mas isso não nega o fato de que ele, enquanto sexto Ranger, um Ranger especial, ele era muito badass, cara. Quem assistiu sabe que ele era muito poderoso. Ele ajuda os SPD Rangers a deter os invasores Strawberries, né, e salva o mundo, cara. Então ele retorna ao seu próprio tempo para poder salvar o mundo um pouco mais. Ou seja, o Sen, ele era muito bravo, mano. Ele salvou o mundo trocentas vezes em SPD. O que esse cara fez pelo Esquadrão é digno de estar no nosso top 5. Com certeza. Mas e vocês concordam com o Tio Geek? Será que o Sen, ele merece estar acima do Anubis Kruger aqui no nosso ranking? Será que o nível de importância dele foi maior que o Mestre? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que o meu lado fanboy foi um pouco maior agora com a SPD. Será que a SPD merece um especial aqui no Mundo Geek, eu contando a história completa? Tem uma galera que pede, tá? Então mandem o feedback de vocês aí embaixo, porque se tiver muita gente pedindo, eu faço. Cara, o Orion, ele é uma figura muito interessante aqui no nosso canal, né? Porque volta e meia a gente cita o Orion, a gente diz o quão poderoso ele é, e pelos motivos que vocês já sabem, né? Pra quem assistiu Mega Force sabe do que o Tio Geek tá falando, mas ele nunca fica em primeiro nos nossos rankings. Eu não sei o que acontece, mano. Não sei se é por causa do Tommy, que eu sempre coloco o Tommy em primeiro, mas o Orion, ele tinha todos os requisitos pra ser o mais poderoso, o sexto Ranger de todos os tempos, mas ele nunca tá em primeiro nos nossos... Eu não sei o que acontece, cara. Ele é um eterno vice. Se ele fosse um time de futebol, ele seria o Vitória. Eu entendi a referência. O Orion, em Power Rangers Mega Force, ele foi capaz de acessar as habilidades de muitos outros sextos Rangers que vieram antes dele, tornando, é claro, um dos mais poderosos, né? Embora não o melhor dos Power Rangers especiais. E ao contrário do resto dos Mega Forces Rangers, o Orion, ele não era da Terra. Na verdade, ele encontrou uma caixa com as chaves do sexto Ranger enquanto ele trabalhava em seu trabalho de mineração em seu planeta natal, né? E ele teve visões dela. E com isso, a casa foi posteriormente destruída pela malvada Armada e ele queria vingança. A vingança nunca é plena. Eventualmente, ele reconstruiu uma nave inimiga e a derrubou na Terra, onde se juntou aos Rangers, embora tenha perdido batalhas graças ao seu trabalho diário e a uma tentativa de sequestro. Sim, Geek, então vamos lá, vai de novo. Por que que o Orion, ele nunca tá em primeiro lugar? Por que que ele tá em terceiro de novo? Cara, vamos lá. Primeiro que o Orion, enquanto sexto Ranger, eu não tô aqui analisando apenas o nível de poder, porque se fosse só o poder, ele estaria em segundo ou então em primeiro. Mas enquanto sexto Ranger, a importância dele pra equipe, a forma como ele impactou a equipe Mega Force não foi tão grande quanto os outros dois que vão aparecer aqui. Ele tá mais em terceiro por conta do seu poder, que é absurdo mesmo. Porque o Orion, pra vocês terem uma ideia, ele teve apenas 13 aparições em Mega Force. Ele apareceu em 13 episódios. Isso é muito pouco. E segundo, e a gente sabe muito bem, as habilidades do Orion só davam acesso aos poderes básicos dos sextos Rangers. Mas e aí, vocês curtem o Orion? Será que o Tio Geek tá exagerando? Será que não já tá na hora dele ficar em primeiro aqui no nosso ranking? Será que ele foi o sexto Ranger mais poderoso, mais impactante da história da franquia? Comenta embaixo. Quero saber a opinião de vocês em relação ao Orion. E quem lembra do dia em que o Jason, ele retornou como Ranger dourado? Aí esquece, não tem como, mano. Ele foi um dos melhores sextos Rangers de todos os tempos. O Ranger vermelho original, ele voltou à franquia por um breve período como Ranger dourado. E todo mundo, mano, surtou nesse dia. Pra quem não lembra, né, o Jason, ele deixou o Power Rangers na segunda temporada para poder participar de uma cúpula da paz mundial como embaixador adolescente das Nações Unidas. Ou seja, ele não era um Ranger ativo há alguns anos, né? E quando ele retornou pra franquia foi um estouro. Acontece que foi o seu ex-companheiro de equipe, o Tommy, quem se apresentou e encontrou o substituto em Jason. Infelizmente sim. Cara, o Jason, ele assumiu o papel do Ranger dourado como se ele nunca tivesse saído, o que é parte da razão pela qual ele tá aqui em segundo lugar na nossa lista. Pois além do Ranger dourado por si só, né, pelos feitos que ele realizou, e quem já assistiu Mighty Murphy sabe do que eu tô falando, apesar dele ser muito poderoso nesse quesito, mas cara, ele já foi um Ranger antes, o vermelho, ele era um líder, então ele sabe liderar, sabe como organizar melhor sua equipe e ainda tem as habilidades de artes marciais dele, que é muito apelona também. Ou seja, ele é mega poderoso, ele é sábio, ele sabe a hora de atacar e recuar. O Jason é lendário, cara. Ele só não foi um sexto Ranger maior, porque aí, me desculpe, tá? Pela milionésima vez, eu coloco o Tommy em primeiro lugar. Não, acho que já é tradição aqui no Mundo Geek, né? Se vai ter algum ranking de Power Rangers envolvendo personagens poderosos, não sei... O Tommy, ele vai estar em primeiro. É regra. Eu não posso fazer nada. Temos aqui o Tommy, tanto na sua forma verde maligna, quanto na forma branca, sexto Ranger especial, que é a que eu vou levar
levar mais em consideração, porque eu sei que a forma verde do Tommy é a mais memorável, ou que a galera mais lembra, mas cara, pra mim a mais poderosa foi a sua forma branca, que de fato foi quando ele se tornou um 6º Ranger, novamente o líder da equipe. Ou será que não? Pois após uma ajudinha lembrando que na verdade ele era um cara legal, o Tommy ele começou a perder suas habilidades de Ranger verde, embora ele continuasse lutando com um grande risco de vida, né? Só que felizmente o Zordon, ele sabia que Tommy era uma joia e começou a trabalhar na criação dos poderes do Ranger branco, né? Pra ele permitindo que ele permanecesse na equipe. E como o Ranger verde, o Tommy ele pode ter sido ocasionalmente um antagonista, mas como o Ranger branco, ele era o líder da equipe e a pessoa em que os outros Rangers procuravam em busca de inspiração quando as coisas começavam a dar errado. Ele nunca desistiu e mesmo depois de perder seus poderes de Ranger branco, ele permaneceu como um Power Ranger, cara. Seja com fantasia, sem o traje, mano, ele já ajudou pessoas sem ter nenhum tipo de poder, sabe? Lá em Dino Trovão, por exemplo, né, quando ele já não tava mais nativa, ele era mega poderoso, ele tava disposto a ajudar. O Tommy é lendário. Mas e vocês, meus amigos, concordam aqui com o ranking do Tio Geek? Você mudaria alguém de lugar? Você colocaria algum outro 6º Ranger que eu acho que com certeza eu deixei algum mega poderoso de fora? Coloque embaixo a ordem de vocês, pelo menos o top 3 dos Rangers mais poderosos, tá? Eu vou estar lendo e respondendo todo mundo aí embaixo nos comentários. E estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele que foi outro top 10 que a gente fez aqui no canal, dessa vez dos Rangers mais poderosos e aqui dos vilões e aqui o nosso especial, vai lá que tá muito legal. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!